trazer, assim, eu não sei se então... É que eu entendi que esse estudo é um recorte muito específico sobre comparar um com o outro. Mas o que eu acho é que o nível de empatia do brasileiro, de consciência social, é baixo. Sim, Essa é a minha premissa e a minha observação lidando com a realidade brasileira. E que nós temos uma baixa conexão de identidade coletiva, nós não nos sentimos parte dessa família, nós não temos esses laços de família, de nação, que são construídos na base da história, de líderes, heróis, coisas em comuns, as nossas coisas em comuns, ou o momento que a gente se sente brasileira quando a gente veste a camiseta do time, da seleção. Isso não é um elemento suficiente para a geração de um sentimento de nação. Então, a gente não vê irmandade na dor do outro, a gente não entende que estamos todos no mesmo barco. O nosso barco é um barco cada um por si, salve-se quem puder. É um pouco dessa realidade anárquica aqui do mundo. Nós somos uma sociedade de orientação familiar, ou seja, eu protejo o meu núcleo, a minha família, dos meus amigos, e o resto é cada núcleo, cada clã, salve-se quem puder. E eu acho isso muito problemático, porque é muito difícil você criar aquela massa que eu descrevi, que é a vantagem da criação do Estado-nação. Isso reflete também nos nossos governantes, não reflete? Claro, porque os nossos governantes vieram da onde? Esse é o problema do brasileiro também. Verdade. Ah, não, é culpa do governante. Bom, desculpa, esse governante ele não veio de Marte. O Elon Musk não foi lá, buscou ele com a SpaceX e trouxe ele para cá e falou assim, agora você vai ser governante do Brasil. Não, ele reflete a sociedade. Isso, ele veio da sociedade brasileira, ele teve voto da sociedade brasileira, os brasileiros gostaram dele, concordaram com ele, pensam que nem ele. E aí, beleza. Então, nós temos os líderes que vieram da nossa sociedade, eles são uma réplica do que as pessoas pensam. Inclusive, as pessoas Quase concordam. uma réplica. Assim... Mas tudo bem, desculpa, vai lá. Não. Quase uma réplica, sim e não. Se não é uma réplica, porque você vota de novo nele. Entendeu? Em algum nível, é uma réplica. Posso explorar? Pode ser num nível Em algum nível. Em algum nível é uma réplica. Nível é. Essa questão é interessante, eu queria tocar nela daqui a pouquinho, mas acho que tem um ponto que é legal que você trouxe, que é esse sobre a consciência social do brasileiro, tá? Eu acho isso aí muito rico como assunto, muito. Eu acho que o pessoal em casa também vai achar... Para mim, esse é um dos temas que mais... Assim, quando você olha para... Me pergunto, qual é o maior problema do Brasil? O que vocês querem dizer como consciência social, para deixar claro? Pra mim, nação. Eu sou da mesma família que ele você. falou bem. E aquele cara ali, ele é igual. Ele é igual. Nós somos todos brasileiros. E ele deveria ter oportunidade. Não é só que ele deveria ter oportunidade. Quando você faz parte de um time, você está jogando junto. Então, o brasileiro não joga junto. Perfeito. Mas posso falar... Ele joga cada um por si. Por quê? Porque nós não temos identidade nacional, coletiva. Mas ele trouxe, eu acho que é um ponto que é central. Que assim, se eu tenho essa empatia, eu não sinto... Eu não deveria sentir por assim, consequência... uma empatia em relação à pessoa que está passando fome e, por consequência, eu deveria fazer o esforço necessário e o sacrifício necessário para tirá-la desse estado. Esse é um nível de evolução mais alto. Que a gente ainda não chegou. Isso. O que eu estou dizendo é que antes de você sentir empatia sobre todos, você vai fisicamente, por uma questão de tempo, por uma questão de gestão da sua vida, você vai ter que sentir empatia por alguém. Para aqueles que você se identifica. Isso, e são os próximos. Só que numa escala maior... Clã. Isso. Só que o que vai fazer você sentir uma empatia, mesmo que você não tenha essa capacidade de transcender e olhar o todo, é você ter um laço com o todo. O nacionalismo, o patriotismo, no seu sentido mais positivo de todos. Não no sentido de olhar o outro e ter raiva do estranho, do estrangeiro, mas no sentido de amar o estranho que é igual a mim, porque ele é brasileiro. O nosso senso de patriotismo é muito baixo. Mas isso tem a ver também, porque assim, confunde-se nisso que você está falando aí, você está falando da sociedade, olhar para a própria sociedade e se identificar.
Mas tem um outro jeito de olhar para a palavra patriotismo, que é a sociedade olhar para os seus governantes e se identificar. A gente não está nesse momento. Eu acho que a gente olha para os nossos governantes e sente nojo. Tudo bem, mas assim, o ponto é que se a gente fosse unido entre nós, a gente não estaria escolhendo esses governantes. Porque a gente teria um senso de clareza de qual que é o interesse de todos nós, o interesse da nação. Não existe a noção de interesse nacional, não é uma coisa muito fácil de se definir. O interesse nacional, o que é isso? Uhum. Isso são discussões profundas dentro de um país. Afinal, a Rússia, a União, os Estados Unidos, são milhões a Europa. de pessoas. Isso, exato. E é uma discussão democrática, complexa, polêmica, filosófica, profunda. Vai ter muita discordância. Isso. Só que no final das contas, você sente e fala assim... Essa linha aqui não dá pra gente cruzar, porque essa é a nossa linha de todo mundo, da irmandade do país. O meu ponto é, nós não temos isso estabelecido. Por quê? Como que você constrói essa identidade coletiva? Ela tem que ser baseada em valores, em cultura, em história. Mas não em empatia? Você estava falando antes de empatia. Não. A empatia no nível individual. Ela ajuda você... Porque a grande questão da empatia olhar para o outro. Se eu tenho empatia e eu tenho uma pessoa que está morrendo de fome... Por exemplo, vamos lá. Cracolândia, em São Paulo. Mas assim... Cara, são pessoas morrendo de fome, desesperadas, fumando crack, criança, desesperada. Mas e aí? Cadê a empatia com essas pessoas? Mas Álvaro, uma coisa é você... Obrigação, eu me sinto com essa obrigação. Eu falo, cara... Tudo bem, mas uma coisa é você ter... Eu acho que tem que ajudar essas pessoas. Assim, para mim é inquestionável isso, tá? Tudo bem, mas aí você quis ajudá-las por empatia. Não, mas eu sinto isso... Você ajudou ela pontualmente. O que eu tô falando não é ajudar só. Eu tô falando da gente ter um senso de propósito com uma direção e com um objetivo final comum. Não, perfeito, mas... Entendeu? Empatia não vai te dar isso. Tudo bem, eu concordo com você. Mas assim, eu digo assim, o que eu quero dizer com essa empatia? Há algo que é desperto em relação ao outro, que faz parte do seu país, eventualmente que não faz, mas que faz parte do seu país, está aqui nesse universo que a gente está chamando de Brasil, que a gente sente que não pode estar na merda absoluta. Tudo bem. Esse é o grande ponto. Mas espera um pouquinho. Eu sei que é o que ele estava fazendo. Você pode. Como é que a gente trata quem está na merda absoluta? A gente vai efetivamente cortar na carne, eventualmente através de impostos, e a gente vai ter programas para tirar essas pessoas da merda absoluta, ou a gente vai falar, não, a gente vai ter um grande conceito de nação, mas elas que fiquem na merda absoluta e morram de fome. Para a sociedade isso daí é horrível, porque é um puta desperdício de pessoas, de potencial. Mas que isso é só humano. Espera um pouquinho, gente. É gente morrendo. Você consegue sentir empatia por qualquer outro ser humano. Ele não dúvida. É uma função biológica ligada ao córtex. Ele pode ser russo, ele pode ser ucraniano, ele pode ser turco. Pré-frontal medial. Ele pode ser francês e pode ser alemão. Não tem a menor então dúvida. Pronto, mas não, assim, a empatia, ok. É uma qualidade, uma resposta humana necessária para a gente ter um mundo melhor? Mas para a gente construir uma nação, um país que caminhe adiante, só a empatia não será suficiente, porque não nos dará o senso ponto de partida. Eu quero saber se direção e de objetivo final coletivo. Mas a discussão que eu tô tendo não é sobre essa empatia. A gente tem que tirar da merda quem está na merda. Tirar na merda aquela pessoa que está miserável. Em última instância, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente criar um senso de identidade coletiva. Então a gente tem que... Então tá bom. Então não é bem uma questão de tirar da merda. Se a gente tem que fazer uma ação imediata para tirar da merda, ou a gente tem que tratar do ponto de vista da formação desses sensos mais profundos e filosóficos? Quando a gente criar esse senso... que não é tão distinto ou tão mais complicado do que criar esse senso de empatia que você quer instantâneo de resposta. Você acabou de concordar que é algo que ela existe, mas ela não tá servindo. Ela não está dando conta do Brasil, bem, certo? Certo. Se ela estivesse dando conta, a gente não estava falando desse problema. Empatia nunca dá conta. Exato. Então pronto, não é suficiente. Então meu ponto a empatia não vai resolver. Não. A empatia é necessária, é boa, é importante. Ela é intrínseca. Ela é intrínseca, ela está na essência humana. Mas nós precisamos ir além. E para a gente ir além, a gente precisa construir um senso de identidade comum. Isso. De irmandade. Isso envolve tirar quem está da merda na merda ou não? Claro que envolve. Como é que você deixa sua família vivendo em termos no lixo? emergenciais, você acha que sim? Entendeu? O que você quer falar de emergencial? Você quer dizer rápido. Eu estou dizendo para você, não vai ser rápido. Não, tudo bem, mas quem está ali... Por exemplo, vamos pensar numa situação bem prática, assim, que me tocou muito, tá?
Era o meu centro de preocupações com o Brasil até o meu centro de preocupações emocionais do ponto de vista impessoal ser deslocado lá para a Ucrânia. Petrópolis. As pessoas perderam as casas. E, assim, na minha visão, do ponto de vista de uma sociedade que exatamente por esse princípio, a gente tem que estar preparado para, de fato, cortar na carne e tirar essas pessoas de uma situação de abandono. Entende? E não é com R$300 por mês, eu tenho a impressão que é isso que quem perdeu a casa está ganhando durante um tempo curto, que a gente vai tirar essas pessoas da situação. Então, é muito disso que eu estou falando, é mundo real. O que a gente faz com quem está na merda absoluta, seja por causa de um evento climático ou seja por qualquer outra razão. A gente precisa considerar todas as pessoas que estão nessa situação parte da nossa família. Isso só ocorrerá quando nós tivermos um senso de nação, uma identidade coletiva comum. Porque, assim, o nível de situações catastróficas diárias que o Brasil vive é imenso. Certo. E aí você fala assim, você deveria ter empatia. As pessoas elas vão desligar, elas vão falar assim, eu não posso ter empatia com tanto problema. É tanta desgraça que a gente perde a empatia. Você perde a empatia e a resposta. Nós precisamos tratar do problema na raiz. A gente tem que começar a construir uma nação onde as bases, os pilares para essas tragédias não acontecerem, serem solucionadas. Tá certo. Isso só vai acontecer se a gente se vê parte da mesma família. Claro. Como é que a gente vai se ver parte da mesma família? Nós não sabemos a nossa história. Não sabemos os nossos valores. Porque assim, qual o valor brasileiro? Pô, a gente é legal, a gente é simpático, a gente é festeiro. Não é um valor. Não, pelo amor de Deus. Não é esse o valor que vai nos unir, entendeu? Claro que não. Então, a gente precisa entender para onde nós queremos ir, quem nós somos, o que fizemos até agora e de onde viemos. A gente não sabe a história, não sabe a cultura, não tem líder, não tem herói. O que nos une? O time de futebol nos une? Mengão, porra. Muito bom. Eu gostei muito. Tu é Mengão, né, cara? Eu não torço pra nenhum time. Então tu é Mengão. Então eu sou Mengão, pronto. Isso. Já que eu não ligo pra nenhum, tudo Pronto, faz. já tem 2 na mesa. Então são maioria. Somos maioria, ó. Mengão, hein? Eu sou corintiano. Eu não sigo futebol, mas eu sou corintiano. Então União como- Florentias, tá tudo bem. Tá bom. Muito bom. Mas eu gostei muito do que você colocou sobre esse senso de família. E uma coisa que eu queria, que às vezes me ocorre, assim, eu sinto, e obviamente eu não estou sendo original nisso. Assim, desculpa te interromper, mas assim, é que me veio uma parte dessa explicação que é: você sacrifica uma parte da sua vida para sua família. Uma parte do seu sucesso, uma parte do seu dinheiro, uma parte do seu tempo. Se precisar, eu sacrifico tudo. Então, Nem pisco. o brasileiro, se ele não tem sentimento de família de Brasil, ele vai sempre defender os interesses pessoais e ele nunca vai estar disposto a abdicar de algum interesse pessoal dele pelo interesse nacional. Tá certo. Que é o que você faz na sua vida pessoal pelo interesse da sua família. O paralelo foi... Eu já tinha entendido, tá? Eu acho que tá bem... Mas foi bom que você explicou para quem tá aqui. Na verdade, não é uma conversa entre nós três, né? É uma conversa com quem está assistindo. Muito legal que você colocou. Mas eu vou trazer um subtexto do que eu estava falando, tá? Quando eu olho e penso assim, qual que é, afinal de contas, esses nossos valores... Para mim, eu diria assim, uma verdade, sem acreditar em verdades, tá? Mas o mais próximo disso, do ponto de vista histórico, é algo que ganha sentido até o final do século XIX, não depois. Mas qual é? Que é um passado colonial de escravidão. Qual é? É o passado da escravidão. Esse é o passado. Qual que é a nossa história do Brasil? É a história do país que... Sim, mas qual é o nosso valor? O nosso valor Isso. É o valor da exploração através da escravidão. É um valor deturpado. O que marca... Exato. Então, vocês já perceberam o que você está me falando? Eu estou percebendo são coisas claramente. de repúdio... que nós não queremos nos conectar por isso. A gente não sabe lidar com isso. Não, eu não estou nem dizendo isso. Eu estou dizendo, pelo contrário, que é um valor... Assim, o que a gente tem muitas vezes no Brasil é uma situação em que as pessoas trazem como memória prática da vida delas e muitas das memórias que acabam virando formas de viver em bolhas. Assim, por exemplo, nós vivemos na bolha da classe A. Nossa bolha quase só tem gente branca parecida com a gente. Isso é um fato.
E esse fato, no final das contas, tem a ver com essa história. Então, qual que é o histórico da coisa? É um histórico de um país que é marcado por escravidão, que acabou às vésperas do século XX. Então, o que eu queria perguntar para você, o que eu queria te pedir, é para você reagir a essa ideia. Como você vê nesse nosso histórico de hoje em dia, naquilo que a gente é como país, e toda essa questão de como ser irmãos, esse legado da escravidão? Bom, esse legado primeiro que divide a gente. E subjuga uma parcela imensa da nossa população. Eu também acho. Então ele cria uma separação natural, que é um dos empecilhos para a gente ser uma grande família. Cara, é isso que eu acho. Assim, isso aqui então, não é não é que não tem uma grande família por causa de um conceito de nação. Não é só esse. Não, mas eu não estou diminuindo tem que lembrar que também tem muito... Mas existe isso em níveis assim, em todos os níveis quase. A gente tem isso de todas as frentes. Esse é um dos maiores, talvez. Esse é um dos maiores. Podemos dizer que esse é um dos Entendeu? maiores. Como é que você vai falar de uma grande família se às vésperas do século XX a gente tinha escravidão no Brasil? Tudo bem, mas aí eu vou te dizer uma coisa. Os Estados Unidos passou por isso. Também uma escravidão. Os Estados Unidos teve uma revolução. E tem uma pequena diferença. Mas é isso que eu estou dizendo. Eles foram lá e resgataram e criaram o senso de família imperfeito. Ninguém está dizendo que é perfeito, superior ao nosso. Mas é muito mais sólido que o nosso. Existe identidade nacional. A nossa identidade nacional ela é familiar. E esse é um problema dos países latino-americanos. A família está em primeiro lugar do que a nação. Sim. Sempre. Na América Latina, nos países latinos, isso é uma característica. Eu estou dizendo que a família é ruim? Claro que não. Você começa com a família. Porque são níveis de identidade. Qual é o seu nível de identidade mais básico? Você, mim, a família não tem o indivíduo. dúvida. O segundo, a família. É engraçado, sua família primeiro, mas tá bom. Primeiro é você. Você é com você. Quem é a sua identidade? Quem sou eu? Você tem um nome porque único, eu sou seu. um cético pirrônico do ponto de vista filosófico, mas não importa. Vamos lá, eu concordei com o que você está dizendo para até colocar um outro ponto, que é essa história do Brasil como esse país que tem um conflito que envolve o nosso legado da escravidão, não é da América Latina como um todo. Porque se a gente vai para os países andinos... É que eu não estou dizendo. Cuidado, só que... Não, eu não disse isso. Eu estou dizendo que a América Latina é família primeiro, eu concordei. Tem um problema em priorizar a família, e a família é mais importante do que a nação. E outras sociedades, como a alemã, como a japonesa, como a americana... A família não é o núcleo central máximo. Você cria associação com outros que não são da sua família. E essas associações não existem. Um jeito disso é manifestado na economia brasileira. Você faz negócio com quem? Você ganha emprego com quem? QI. Quem indica? Que é quem? Sua família e seus amigos. Na sociedade alemã, japonesa e americana, essas relações elas são feitas com estranhos, com facilidades. E você cria, por exemplo, cerimônia do chá no Japão, ONGs nos Estados Unidos, associações diversas com estranhos que a gente não faz aqui no Brasil. Não existe ONG no Brasil. Existe, mas a escala disso é muito pequena. Você não sai da sua zona familiar e amigos e de conforto para criar o quê? Uma empresa, uma ONG, uma faculdade, uma cerimônia cultural. Todo mundo fica dentro dos seus mundos separados. As sociedades que criaram as empresas, as estruturas econômicas mais prósperas do mundo, elas criam associações com estranhos. E são exatamente essas três que eu estou citando: Japão, Alemanha e Estados Unidos. Isso é muito comum. Por quê? Porque você não tem o limite da família. Você transcendeu, você saiu e você vai fazer coisa com estranho, com gente que você não sabe quem é. Seja a associação do morador de bairro, seja a causa comum do sei lá o quê. As pessoas se juntam para fazer coisas. Aqui a gente não faz isso. Assim, eu diria que a gente tem umas exceções. Especialmente quando você vai para lugares onde a escassez é muito alta. Você vai para a favela, por exemplo. A relação interpessoal lá é bem mais humana. Vou usar essa palavra. Falando da empatia. Perfeito. Eu acho que assim, eu vivi isso e eu hoje em dia eu vejo que esses lugares assim, as pessoas se oferecem, elas se doam para outras pessoas bem mais fácil. Sabe? Então eu entendo o que você está falando, sim. Mas eu acho que tem algumas ressalvas. O senso de comunidade talvez é maior ali. Com certeza. Mas aí nós temos que sair dali e falar, e o senso coletivo maior? Aquilo é como se fosse uma família um pouco maior, vai? Mas não é o senso de nação ainda. Não é. E esse é o problema.
em última instância, aquela comunidade vai defender Os próprios interesses da comunidade. isso, sim. e não todas as comunidades. Existem que são, que assim, claro, eu tô aqui falando de exceções. Isso, existem exceções em todas as análises macro de qualquer Claro. coisa. Mas, no geral, em grande escala, esse não é o volume maior do comportamento do brasileiro. Eu concordo. Se fosse, a gente não estaria tendo os problemas que a gente tem. Porque várias dessas discussões quanto que eu estou disposto a ceder para não ter tudo que eu quero, porque no final das contas isso não é legal para o interesse maior do país. Isso é bem difícil aqui mesmo. Muito, porque eu nem sei o que é o interesse maior do país, porque eu nem sei o que faz parte ser do país. E assim, eu tô querendo que as pessoas prestem atenção numa reflexão muito mais profunda. O que significa ser brasileiro? O que me faz brasileiro? O que te faz brasileiro? Você tem que me dar uma resposta. O que nós temos em comum? O que nos conecta? A gente fala o mesmo idioma? Não é suficiente. A gente torce para o mesmo time? A nossa seleção? Não é suficiente. Nós temos que achar coisas que nos definem e que nós dividimos, compartilhamos na nossa existência, que essas vão ser os nossos laços que vão definir que nós existimos como uma coletividade grande. Isso não está exteriorizado, isso não está articulado, não está definido, não está à flor da pele. Se existir, está submerso num inconsciente coletivo que nós não sabemos muito bem o que é. Ele não foi lapidado. Eu imagino que a nossa história de construção de sociedade brasileira tem a ver com isso, porque Ela está em processo. é muito heterogênea a sociedade Isso, brasileira. Assim, isso. tem muitos povos, tem muitas maneiras de se expressar, muitas culturas que são regionais. Então, eu acho que Claro, quanto maior o país... Quanto maior o país, mais difícil. Continental, Isso tal. daí. Tem as regiões, você tá certo. Isso é pura geopolítica, por um acaso. Mas, mesmo nações muito grandes, como sei lá, Estados Unidos é grande pra caralho. Isso, e aí você pega e fala assim, tem um fio condutor que conecta todo aquele pessoal que tá lá. O fio condutor é mais forte que o nosso. Sim. Ou mais claro, ou mais evidente, ou mais explícito. Rock, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você acha que a sociedade americana, que do ponto de vista religioso assim, predominantemente protestante, ela tem uma estrutura de família fraca? Como você vê isso? A família está em segundo lugar em relação à nação nos Estados Unidos? Você acredita nisso? Eu acho que a família não é o topo máximo para o americano, para a sociedade americana. Você tem a noção de nação, que ela pode se sobrepor à família, sim, em várias instâncias, e em vários momentos está igualada. Aqui não existe, eu acho. Você acha que existe alguma... Por exemplo, a Rússia. Vamos falar da Rússia porque é um caso do que a gente está assistindo. O regime comunista, ele tentou destruir a estrutura familiar. Com a destruição... Mas isso é um valor do comunismo ou isso é o que está sendo implantado lá? Porque Isso eu tenho que foi um pouco de implantado. dificuldade. Isso que a gente não sabe o que é comunismo, né? Depende de qual comunismo você vai querer usar, qual você vai querer falar. E hoje em dia não faz muito sentido usar, né? Assim, o que eu quero dizer é que o projeto comunista soviético, ele tentou destruir a unidade familiar. Por quê? Porque simplesmente ele falou assim, isso daqui pode ser uma força de resistência, eu quero quebrar. Fato. Hoje a Rússia está abaixo da gente nesse senso de nação. Assim, o russo ele é muito mais individualista do que o brasileiro. O brasileiro ainda tem a família. O russo nem isso. Como que a gente mede essa situação? O nível de corrupção da Rússia é infinitamente maior do que o do Brasil. Justamente você está Mas muito maior, porque é muito mais cada um por si, salve-se quem puder. Deixa eu te fazer a pergunta primeiro sobre esse ponto. Isso chama capital social, aliás. Só para quem está assistindo. Legal. Assiste uma palestra minha no meu canal, que eu tenho uma aula sobre capital social. Vocês vão gostar. Legal. Eu também vou assistir. É boa. Legal. Eu queria, a primeira coisa, perguntar para você se você conhece alguma maneira de testar, de se definir do ponto de vista quantitativo essa afirmação
de que a família não está no topo das representações sociais num país como os Estados Unidos, enquanto ela está no Brasil. Qual que é de onde você tira esse base, ou pelo menos assim, alguma inspiração, um cheiro para falar isso aí, que você está afirmando com tanta certeza? Pela mensuração de capital social. E o capital social, ele busca conexões coletivas nacionais e não familiares. Você tem um indivíduo, você tem a família, e você tem essa nação. Alguns pulam a nação e colocam um Estado no topo totalitário, no caso da China, e o Estado se torna essa cola, essa massa que conecta toda a população. Isso é orgânico na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos, então muito mais. Define aí, do ponto de vista bem instrumental mesmo, o que é esse capital social? Porque você está falando assim, existe isso aqui, eu posso reduzir a uma métrica, tá? Você está falando assim, ó, eu estou colocando esse bloco, esse outro bloco, esse terceiro bloco, tá? A nação aqui no meio, e aqui eu estou botando sobretudo a família, tá bom? Que são os dois blocos que vão importar mais, e eu vou dizer que num país como o Brasil, a família está acima da nação. Já num país como os Estados Unidos é o contrário. E isso é em função de uma variável, de uma outra coisa, que é o capital social. Porque o capital social nos Estados Unidos é mais alto. Então me explica qual que é essa métrica de capital social e por que ela permite essa afirmação? Qual que é a base quantitativa? Capital social pode ser traduzido como confiança. Nível e círculos de confiança. Qual é o nível de confiança que você tem? Você pergunta para um brasileiro, quanto você confia num estranho? A resposta do celular, deixa essas coisas abertas. Eu conheço bem isso do Gini's, Robert Gini's. Isso. E aí, o que acontece? A resposta vai ser, o nível de confiança geral da população num estranho é muito baixo, muito mais baixo do que quando você faz essa pergunta nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos ainda é mais baixo do que quando você faz essa pergunta na Noruega. A Noruega tem um nível de capital social muito maior. Mas tudo bem, mas por que... Tá, então vamos dizer, a proxy aqui, o conceito aqui é nível de confiança. Isso. Por que nível de confiança é uma variável que prevê o quanto você dá valor para a família em relação à nação? De onde sai essa reflexão? Porque eu não consigo ver mesmo. O seu nível de confiança se o seu nível de confiança é mais restrito, ele é onde? Eu confio na minha família. Isso. Quanto mais expansivo for o seu nível de confiança, maior é o tamanho da grande família. E qual é a vantagem da confiança? Simplesmente você não faz negócio sem confiança. As estruturas econômicas são totalmente diferentes. Aqui a gente precisa de cartório, de contrato, de briga na justiça. Por quê? Porque a sua palavra não vale nada num negócio comigo. Então, o seu custo de transação é muito mais difícil. Economicamente, o nível do seu capital social vai ter um impacto no desenvolvimento econômico da nação, em última instância. Vai ter um impacto na cola, na unidade, no senso de propósito comum, porque eu confio em você, eu confio naquilo que é parecido comigo, naquilo que eu enxergo como parecido comigo. Eu confiar só na minha família é muito restrito. Na Alemanha, você confia além da sua família. No Japão, você confia além da sua família. Nos Estados Unidos também. No Brasil, muito menos. Na Rússia, muito menos do que no Brasil. Porque hoje nem a família você confia na Rússia. É indivíduo por indivíduo, sozinho, vou sobreviver. Então, você entendeu que o nível de confiança ele tem um impacto gigantesco. E qual é o círculo da sua confiança? Não, tudo bem. Assim, eu entendo o que você está dizendo, acho assim, muito legal, e é legal para quem está em casa essa discussão de alto nível mesmo, mas eu acho que a gente tem uma exceção clara. Eu acho que tem duas ressalvas. A primeira é o seguinte, não é porque, pelo menos do meu ponto de vista, que a confiança de fato é uma boa proxy, uma boa medida para eu entender coordenação social, experiência de país e tudo isso, que ela é uma medida que permita eu afirmar qual é a sua relação de valor comparativa de A, família, B, nação. Eu não consigo ver esse elo tão claramente, ainda que eu entenda a questão lógica, que é dizer assim, não, calma, se eu tenho mais confiança no estranho, eu estou confiando mais fora da minha família. Isso. Mas isso não significa que você tem um processo no qual você vai confiar mais no Estado, porque eventualmente eu posso ter a escala... Não é no Estado. Não, na nação. Eu posso ter uma escala da nação que ela vai daqui até aqui. Eu tenho uma da família que vai daqui até o teto. Então, por mais que eu esteja atingindo
esse ponto máximo aqui, através da máxima confiança no estranho, nada me assegura que eu esteja confiando ou esteja com essa experiência fenomenológica, né, experiência de mundo mais forte do que essa outra da família. Eu não estou vendo base para afirmar isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, que eu, na verdade, tudo bem, isso aqui é uma questão que eu acho que nem interessa para quem está em casa, então acho que tanto você faz. Uma questão metodológica. entendeu? Eu não vejo razão para se dizer acho isso. Que vai ficar chato. Exatamente, não importa. Mas a outra parte é a seguinte... esses estudos do Robert Ginty sobre confiança, reciprocidade, etc., e outros mais, esses economistas, que uma das coisas que eu fiz na vida foi estudar economia, tá? E, enfim, ainda que eu tenha seguido muito mais a área da saúde, enfim, estou lá. Mas vamos lá. Eu entendo que eles têm como característica principal, clássico disso, é que a gente tem grandes modelos, independente dessa discussão aqui mais centrada no que a gente está falando, mais individualistas e mais coletivistas, e o verdadeiro limite superior da confiança é atingido dentro das sociedades coletivistas. Então, são lugares menores, sobretudo na Ásia, nas regiões que, do ponto de vista clássico, são mais coletivistas. A gente fala assim, tradicionalmente, elas plantam arroz e não trigo, então que o arroz elas não são coletivistas nesse nível. É os onde negócios, você tem... Não, exatamente. A família é muito mais importante. Calma. Então, esse que é o negócio. A família... Olha, mas esse é meu ponto. Onde as métricas de confiança no outro são mais altas, são justamente os lugares que as famílias são mais importantes e não menos importantes. Só que tem uma pegadinha no malandro, que no fundo concorda com você. Que é o seguinte, esse outro é um outro de uma sociedade coletivista. Então, se você for, por exemplo, você falou do Japão. Tudo bem, você pode olhar o Japão de Tóquio, o Japão das grandes cidades, mas a estrutura básica de um país que planta arroz, que, portanto, é baseado em estrutura de produção tradicional coletivista, envolve um nível de confiança muito mais alto. Porque a estrutura básica... Se ele é coletivista, você tá confirmando e afirmando que não é a ênfase na família. Não, você não está entendendo o meu ponto. Ou melhor, desculpe. Eu acho que então eu não fui muito claro com o meu ponto. É o seguinte... Sociedades mais coletivistas são sociedades mais tradicionais, com famílias muito fortes. As famílias no Japão tradicional são muito fortes. Eu não disse que a família não é importante, eu disse que você transcende a família. Então, mas calma, mas não. Você começa com a família e depois você transcende ela. Esses lugares mais coletivistas são lugares que justamente o conceito de nação é mais fraco do que o conceito de família, porque o conceito de nação nem importa. Você está falando de regiões, por exemplo, você está falando de regiões do sul da Ásia. Nação para o Japão não importa? Não é para o Japão, não importa. As regiões plantadoras de arroz tradicionais do sul da Ásia, que é onde o nível não são coletivistas no sentido de confiança, porque elas o estranho... Não são com o estranho, não é igual ao Japão. Não, essa é a questão. Exatamente, não é. Esses lugares que você está falando do sul da Ásia, o nível de capital social é baixo. Da China é baixo. Mas é exatamente isso que eu estou te falando. O nível de tudo isso que você está definindo é baixo. Ainda assim, os testes de confiança no outro, no estranho, são os mais altos de todos. Por quê? Calma, só tem um detalhe. Porque esse outro não é qualquer outro, não é um estrangeiro, é a outra pessoa dessa mesma sociedade. A sua definição de outro não é qualquer um da mesma sociedade. A sua definição de outro é da sua família estendida. Mas tudo bem, mas aí que vem o grande ponto. Porque você estava definindo lá nos Estados Unidos... Você ainda está falando laço de sangue, eu estou falando de estranhos. Eu não estou falando de laço de sangue, porque se eu estou falando de uma sociedade que tem 100 mil pessoas, não tem mais laço de sangue. Eles não têm confiança nesse estranho, não tem. Bom, os estudos que eu conheço do Ginty e outros mostram que nessas sociedades... de capital social mostram que essas sociedades têm mais confiança com estranhos. Esse estranho da própria sociedade, eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que, assim, você tem essa grande formação produtiva que é você planta mais trigo, mais arroz. Mais arroz é muito mais coletivista, porque o arroz depende de uma ação coletiva, coordenada social. Nos lugares do mundo onde, tradicionalmente, sociedades tradicionais, você planta mais arroz, os níveis de confiança no outro, que são membros da sociedade, que nem nos Estados Unidos, são daquele país, são daquele núcleo, mas não são da família biológica, são mais altos. Econômica que vai ditar o nível de associação e assimilação. Não, claro, eu estou só definindo qual é o meu conceito de país coletivista. Você está usando um exemplo clássico de países do sul da Ásia, dizendo que esses países têm o capital social mais alto. Não, estou dizendo isso. Estou dizendo que eles têm níveis de confiança medidos no outro do mesmo país mais altos do que os países dos Estados Unidos. Se eles tivessem um nível de confiança mais alto, eles teriam um nível de capital social mais alto. Não, esse é o negócio. Então, eu estou achando que essas variáveis não andam juntas.
andam É isso porque, que eu tô achando que não. porque as variáveis de capital social, elas são medidas e elas indicam o sucesso de um país. O que é capital social? Você vai dizer e falar o seguinte, eu posso... o Warren Buffett, ele tem uma frase muito interessante no livro dele. Ele vira e fala assim, se eu tivesse nascido em Bangladesh ou no Peru, eu jamais seria o Warren Buffett. Por quê? A sociedade que você tá tem o poder de te jogar para o fundo do mar ou para te impulsionar para o sucesso. Claro. E é isso. Essas sociedades não têm esse elemento. Eu não estou discutindo isso. É só a questão. Os testes de novo, de confiança no outro da mesma sociedade, que é esse conceito está nos Estados Unidos, ou, por exemplo, qualquer lugar que você tem monções e que mantém uma estrutura tradicional. Não adianta, Álvaro, porque você olha para os testes e para as mensurações, os rankings de capital social, então, mas e esses lugares têm capital social mas menor. o que eu não estou discutindo é o capital social, é o conceito de confiança. Confiança no outro, do mesmo país, em sociedades tradicionais, definindo aqui tradicionais, do Oriente, definindo como tradicionais Não do é a Oriente, aquelas que plantavam sociedade arroz, é mais alta. Não é a são estudos sociedade clássicos inteira. e tem Não é a montanhas deles. sociedade inteira. É tipo, talvez aqueles que estão ali trabalhando naquela plantação. Não é o estranho qualquer de outra parte da outra região. Não, eu tô falando do estranho que faz parte daquela mesma sociedade. Aquela mesma sociedade é quantas pessoas unidas numa plantação? Nos lugares, não, porque não é uma plantação, são centenas de milhares de pessoas. Estranhos. Essas pessoas não são estranhas. Você está dizendo que elas compartilham a plantação em conjunto. Estou falando de pessoas desconhecidas. Muito, você nunca por exemplo, viu. Vietnã, tá? Então, elas não estão compartilhando, porque são lugares hiperpovoados. E elas têm esse senso de confiança. Elas não têm alto capital social. Não tem alto capital social e ainda assim elas têm senso de confiança alto, que eventualmente mostra que as duas variáveis são independentes. Não em todas as atividades. Eu sei lá, estou falando dos testes feitos sobre confiança. Ela não tem em todas as atividades, senão ela não seria o Vietnã. Às vezes o que faz ser o Vietnã é outra coisa. Porque é um dos elementos... Que legal que a gente chegou num ponto que eu discordo totalmente de você discorda totalmente de mim. Um dos elementos, e tá tudo bem. Um dos elementos básicos para o desenvolvimento, de acordo com a teoria clássica econômica, você precisa de 3 coisas. Terra, capital e mão de obra. São as 3 coisas que você precisa. Aí, as teorias neoclássicas de desenvolvimento vão dizer que você precisa de um quarto elemento. E aí tem uma discussão qual é o quarto elemento. Tem alguns possíveis quartos elementos. Um deles é empreendedorismo. Por quê? Se você não tiver quem cria empresas, quem empreende, não adianta nada você ter terra, mão de obra e capital. Então, você precisa ter dos empreendedores. Aí, você precisa ter um ambiente propício para empreendedores. Qual ambiente propício para empreendedores? A gente tem um ranking de medir isso. Doing Business. É um relatório do Banco Mundial que mede a facilidade de fazer negócio no país. Esse é um dos indicadores para medir a possibilidade de empreender no país. O Brasil é péssimo nesse item. Claro. Ok, então nós não temos o quarto elemento gerador de riqueza. Outro quarto elemento, capital intelectual. O que é capital intelectual? Está ligado com o capital humano. Eu falei que você precisava de mão de obra. Qualquer mão de obra? Não. Eu preciso ter mão de obra qualificada. Qual que é a mão de obra qualificada? Capital humano. Como é que você mede capital humano? Existem N maneiras de medir capital humano. Uma delas é o nível das universidades de um país, que é onde formam as melhores mentes e o melhor capital. Não adianta eu ter só mão de obra numa economia moderna e qualificada se eu não tiver gente qualificada. Aí eu preciso ter gente qualificada. Tá bom, eu qualifiquei as pessoas. Não adianta nada eu ter essas pessoas qualificadas se elas não transformarem esse conhecimento, essa qualificação, em capital intelectual. O que é capital intelectual? Elas inventarem um produto, elas criarem um aparelho, elas patentearem coisas. Aí não adianta nada se elas patentearam as coisas e não conseguiram marketizar, empreender, criar uma grande giga monstra empresa que emprega milhões de pessoas e gera milhões de riqueza. Mas eu não vou conseguir fazer nada disso, como o próprio Warren Buffett diz. E aí vem o quarto dos possíveis quarto elementos do desenvolvimento, que é o capital social. Não adianta eu ter capital humano, capital intelectual, empreendedorismo, se eu estou numa sociedade que todo mundo joga contra todo mundo e todo mundo sabota o outro. Concordo 100% então, do que você está dizendo. Aí o ponto é, assim, um dos elementos... Tudo isso eu falei para dizer o seguinte, um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma nação, de acordo com a teoria neoclássica econômica,
juntando com a clássica, a gente precisa de, vamos dizer que a gente precisa de 4, 5, 6, 7 coisas. Terra, capital, mão de obra, capital humano, capital intelectual, empreendedorismo e, sétimo, capital social.